cantar esse hino porque a gente está falando de um assunto e às vezes dá a impressão que a gente fala desses assuntos, dá a impressão assim que é o inimigo que está no comando, mas quem está no comando é o Senhor. A última palavra é do Senhor. Você sabe que o menor livro do Antigo Testamento é a profecia do profeta Obadias, né? É uma profecia sobre os edomitas. E ele termina a sua profecia dizendo assim: e o reino será do Senhor. Amém? Então, a gente coloca isso aqui como um aviso, né? Um aviso até mais para o mundo, né? Mais pro mundo. Porque nós não estamos esperando de Cristo, nós estamos esperando Jesus. A nossa esperança está nele. Então nós vamos continuar. Eu não sei se vai dar certo aqui de eu passar para frente. Deixa eu ver aqui, está dando umas... Mas eu quero ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aí? Tem que abrir ele. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Quando mexe aí ele... tem que... Agora vai aqui. Mas ele não... tá aqui. Que ele nem abriu aqui, porque eu estranhei. Tá. Tá. Então tá bom. Vamos ver se dá certo. Eu acho que eu terminei semana passada falando desse livro aqui. Inclusive, eu estive sexta-feira lá no Vejam Só, e o debate era sobre Apocalipse 13, a gente estava falando sobre... Eu levei esse livro, eu fiz questão de levar esse livro lá. O mundo não tem mais tempo a perder. Apelo por uma governança mundial e solidária e responsável. Então, esse livro... ele está dizendo que a gente precisa de um governo mundial, e um governo mundial autoritário, e um tribunal mundial. E ele vai terminar dizendo isso aqui: desse modo, uma profunda reforma do único embrião de governança mundial atualmente existente, a ONU, parece indispensável. Então, eles estão propondo uma reforma na ONU, a finalidade é fazer com que a ONU se torne mais forte do que ela é hoje. Não tá passando, não. Eu vou precisar que alguém vá mudando lá para mim. Passou aí? Tem que só ver o que está acontecendo. Então, vai me ajudando aí, que aí é o embaixo desse aqui, próximo desse. Não está passando? Nem na setinha, nem lugar nenhum. Agora foi. Não, pode ser, volta esse mesmo, pode voltar. Isso, Então, olha aqui, tudo isso, todas essas frases aqui são declarações do livro, tá? Então, ele diz: chegou a hora de criar um sistema decisório, de buscar chefes de governo em todo o mundo que se mostrem dispostos a levar adiante o combate, para dizer à Assembleia Geral da ONU que chegou o momento de aceitarmos medidas impositivas que limitem nossa soberania. Em outras palavras, o que estão pedindo é isso mesmo, que a ONU comece a mandar, né, comece a se impor ao mundo. Às vezes as pessoas, eles falam assim, por exemplo, essa matança do Estado Islâmico. E às vezes eles falam assim: mas por que a ONU não vai lá e interfere? E faz. O dia que a ONU fizer isso, pode ter certeza que ela está com um poder totalitário nas mãos, e o problema vai ser esse, né? Agora, qual é o grande problema da ONU? Então, pode pôr o próximo aí. Nós vamos ver algumas coisas sobre a ONU, o símbolo da ONU, o papel da ONU e algumas coisas interessantes. Pode pôr o próximo. Aqui uma frase de um Nobel de Economia de 1969, que diz assim: os problemas da humanidade não podem mais ser resolvidos por governos nacionais. O que se precisa é um governo mundial. A melhor maneira de chegar a ele é fortalecendo o sistema da ONU. Então, às vezes, às vezes as pessoas pensam que essa coisa de governo mundial
É uma teoria da conspiração que tem um grupo escondido em algum lugar falando nisso. E não é, gente. Se você for procurar, você vai ver que isso é um anseio geral de grandes líderes, principalmente dos pensadores. Olha, tudo antes de chegar na prática, ele começa no pensamento. Hoje, toda essa questão, vamos pensar, só para você saber uma coisa que está acontecendo dentro do que a gente está falando aqui. A questão da ideologia de gênero. Lembra que eu já falei da ideologia de gênero aqui? Que é uma ideologia que diz o seguinte, que ninguém é homem nem mulher. Quem diz que é homem ou mulher é a sociedade. Então, não pode impor mais para as crianças se ela é homem ou mulher. Dentro disso, tem uma série de decisões práticas, tipo assim, acabar esse negócio de banheiro de menino e menina. É tudo de uma coisa só. Isso já está algumas vezes sendo colocado, e isso faz parte de uma coisa chamada essa ideologia de gênero. Tentaram colocar isso no Plano Nacional de Educação, não conseguiram. Os pais foram lá no Congresso, lutaram, batalharam, não deixaram entrar. Sabe o que fizeram agora? Jogaram essa decisão para os municípios estão decidindo. Então, tem vários municípios votando esses dias para que essa ideologia de gênero venha entrar nas escolas. O que eu quero dizer? Um dia, alguém lá pensou, e aí a coisa hoje vai virando lei. Por exemplo, um dia a Organização Mundial de Saúde disse que homossexualismo era doença, mas aí chegou um momento que os homossexuais fizeram pressão sobre a ONU fez pressão sobre a Organização Mundial de Saúde e de repente caiu isso, não é mais doença. A mesma coisa está acontecendo com pedofilia. Então, o que eu quero dizer? As coisas começam com gente pensando. Aquele grupo lá, Colégio Internacional, que escreveu aquele livro, eles já estão pensando, governo mundial. Não vai demorar os dias, e isso vai fazer parte das escolas. As escolas estarão falando, nós precisamos de um governo mundial, alguns dias nós vamos estar vendo isso fazer parte do currículo da educação. Então, isso só para mostrar que o mundo está indo na direção daquilo que a Bíblia fala. Pode pôr o próximo? Aqui, só para nós termos uma ideia de quanto a ONU influencia as nossas vidas. Essas 17 organizações aqui são apenas as mais influentes. Na verdade, a ONU tem 80 organizações que se relacionam com vários aspectos da vida. Primeiro ali, a FAO, Organização da ONU para Alimentação e Agricultura. Depois você tem a IEA, Agência Internacional de Energia Atômica. Depois, Organização da Aviação Civil Internacional. Depois, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Depois, Organização Internacional de Trabalho. Tudo isso são órgãos da ONU, que influenciam, fazem sanções no mundo inteiro. A ONU tem mais ou menos 200 e poucos países que são membros da ONU. Ela vai influenciando esses países. Ali, Organização Marítima Internacional, Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. União Internacional de Telecomunicações, ela interfere nas telecomunicações. Unesco, Organização para Educação, Ciência e Cultura. Você quer saber uma coisa? Eu não sei você assim, mas para qualquer pessoa normal, ele aprende na escola a evolução. Mas a gente não consegue engolir aquilo 100%, né? Tem alguma coisa lá que não se encaixa. Mesmo assim, só se ensina na escola a evolução. Eu conversei com um rapaz formado na USP, em Biologia, e ele disse assim para mim, olha, eu até acredito na evolução porque ela faz sentido, mas eu acho que o homem não tem como ter nascido da evolução. E ele era um biólogo formado pela USP. Mas qualquer pessoa que tem pouca consciência, ele vê a diferença entre um animal e uma pessoa. Mas o que acontece? Então, por que só se ensina... Porque se só ensina nas escolas evolucionismo e não se ensina outra coisa, design inteligente, que hoje é uma opção falando sobre, mostrando uma mente inteligente por trás da criação. Por quê? Porque o fundador da Unesco, Julian Huxley, o avô dele, chamado Theodore Huxley, era conhecido como o Bulldog de Darwin. Então, ele era assim, o Darwin não fez nenhuma defesa forte, mas esse Theodore Huxley fez a defesa da evolução, e a evolução combateu os cristãos, e o neto dele foi o que fundou a Unesco, e ele quis fazer do evolucionismo a base de toda a educação da biologia sobre a origem da vida e sobre a origem do homem. Então, você vê que isso é um negócio
quase mundial, porque tem países que não aceitam isso, tem países que freiam um pouco isso, mas a maioria dos países vai rezar pela cartilha da Unesco, que está envolvida na educação, ciência e cultura. Organização para o Desenvolvimento Industrial, União Postal Universal, Banco Mundial, Programa Alimentar Mundial, Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial da Prosperidade Internacional, Organização Meteorológica Mundial, Organização Mundial do Turismo e por aí vai. Aí eu quero fazer a pergunta, onde é que a ONU não põe a mão dela, né? Não estou dizendo que ela está fazendo isso para prejudicar, como também quando criarem um governo mundial, ninguém vai fazer isso com a intenção de prejudicar. A intenção, de certo modo, é até ajudar, é melhorar, é cuidar da paz mundial e coisas desse tipo. Só que nós sabemos aquilo que está por trás de tudo isso. Pode pôr o próximo. Dá uma olhada agora nessa frase aqui, falada por essa Alice Bailey. Dentro da ONU está o germe e a semente de um grande grupo internacional de meditação e reflexão. Um grupo de pensadores bem informados, em cujas mãos está o destino da humanidade. Eles estão sob o controle de muitos discípulos do quarto raio, e o seu foco é o plano de intuição búdica, o plano que comanda toda atividade hierárquica. Você entendeu alguma coisa? Provavelmente não. O que é esse quarto raio lá? Que raio que é esse de quarto raio? Mas eu só quero que você coloque essa mulher, nós já vamos ver quem ela é, e já vamos ver o que ela faz, ou o que ela fez, né, que ela já faleceu, mas ela disse que dentro da ONU, pode voltar, volta um pouquinho só. Ela está falando que lá dentro da ONU está o germe de um grande grupo internacional de meditação e reflexão, pensadores informados, e ela vai dar, na mão deles está o destino da humanidade. Vamos ver quem é essa Alice Bailey, pode pôr lá. Alice Bailey foi uma inglesa imigrada para os Estados Unidos, terceira presidente de uma sociedade chamada Sociedade Teosófica. Tudo que você imaginar de misticismo, de ocultismo, começa com essa sociedade teosófica, fundada por uma mulher chamada Helena Blavatsky, que ela vai trazer todo tipo de... Essa onda de bruxaria, de ocultismo, que você vê, por trás estava a fundadora da Sociedade Teosófica, que é Helena Blavatsky. A Alice Bailey é a continuação dela. Ela é reconhecida como sua sumo sacerdotisa. Como médium espírita, ela recebia mensagens de um suposto mestre da sabedoria tibetano chamado Dvalkul. Esse demônio lhe transmitia ensinamentos que foram divulgados em vários livros. Em 1922, Bailey iniciou a Lucis Trust, que é uma editora que significa confiança em Lúcifer. E ela, em 1923, funda uma escola chamada Escola Arcana, que ela ensina ocultismo, e também uma organização chamada Goodwill World, que chama-se Boa Vontade Mundial. Eu só quero assim que você veja que às vezes a gente não sabe... a gente se engana quando a gente pensa que a gente lê jornal, assiste... Você pode ficar o dia inteiro assistindo Globo News, Band News, Record News, e você não vai ficar sabendo tudo o que está acontecendo por aí. Você sabia que existe uma organização chamada Boa Vontade Mundial, Goodwill World? Agora, vamos ver qual a relação dessa organização com a ONU. Vamos lá. Acho que ainda tem. Isso aqui da Alice Bailey, só para você saber, ela morreu em 1949. Seus primeiros contatos se deram aos 15 anos. Em suas próprias palavras, ela diz assim: eu estava sentado no escritório escrevendo. A porta se abriu e entrou um homem alto, vestido com roupas ocidentais, mas usando um alto turbante. Ele me disse que havia trabalhos já planejados para que eu executasse, mas que eu tinha que mudar a minha disposição. Então, veja só que essa mulher entra essa entidade lá e começa a regir a vida dela desde os 15 anos. Então, ela entra em todo um caminho de feitiçaria, de bruxaria e tudo mais, funda todas essas organizações. E ela funda... essa boa vontade mundial, cujo propósito está ali, estimular, olha só, o discurso é sempre um discurso bom, que fala de unidade, de paz, mas o que você acha que está, pega esse espírito que está por trás dela, o que você acha que ele está querendo com a ONU, né? Estimular e encorajar homens e mulheres de boa vontade em toda a parte para estabelecer relações humanas corretas entre raças, nações e classes, através de uma compreensão inteligente e de uma comunicação adequada. Apoiar os homens e mulheres de boa vontade nos seus estudos dos problemas mundiais e na aplicação efetiva da boa vontade a esses problemas, bem como da cooperação e partilha para o bem comum. Muito bonito, né?
apoiar o trabalho das Nações Unidas e de suas agências especializadas como a melhor esperança para um mundo unido e em paz. Nós vamos encontrar muito dessa afirmação, unidade, paz, boa vontade, cooperação, é tudo que tem ali. Mas ela tem mais objetivos. Olha, isso aqui que eu estou pegando, eu peguei do site deles. Aqui, você entra lá na internet, não precisa nem pôr em inglês, não precisa nem Goodwill Word, você põe lá, boa vontade mundial. Aliás, quando eu tirei isso aqui, ainda o site era velho, já fizeram, agora entrei e fizeram um site mais bonitinho. Isso aqui é tudo site deles. Propósito da boa vontade mundial. Ela possui 3 propósitos. Ajudar a mobilizar a energia de boa vontade. O que é esse negócio de energia de boa vontade? Cooperar no trabalho de preparação para o reaparecimento do Cristo. Educar a opinião pública sobre as causas dos maiores problemas mundiais e auxiliar a criar a forma de pensamento de solução. A política e os programas da BVM são formulados por um grupo internacional com sedes em Genebra, Londres e Nova York, consultando outros grupos cooperadores e associados em muitos cantos do mundo. Então, você vê, Genebra, gente, é um dos lugares onde tem uma atuação mais forte da ONU. Pode pôr o próximo? Aqui, ó. Nós vamos ler só o segundo parágrafo para não ficar cansativo. Olha o que eles colocam. A humanidade não segue um curso incerto. Existe um plano divino no cosmos do qual somos parte. Ao final de uma era, os recursos humanos e as instituições estabelecidas se mostram inadequados para enfrentar os problemas e as necessidades mundiais. Nesse momento, a vinda de um mestre, um líder espiritual ou avatar é prenunciado e invocado pelas massas de todas as partes do mundo. Quem que vocês acham que eles estão pensando, esse líder mundial? Né? Tá aqui, gente, eles estão dentro da ONU trabalhando, eles trabalham com a ONU. Tá? Pode pôr o próximo. A BVM é uma organização não governamental, acreditada junto do Departamento de Informação Pública das Nações Unidas, mantém relações informais com algumas das agências especializadas com um vasto círculo de organizações não governamentais nacionais e internacionais. A BVM é uma atividade da Lucis Trust, Confiança em Lúcifer, integrada na lista do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Pode ir para o próximo ali, que eu acho que agora... isso aqui eu peguei, não sei nem se consigo ler aqui, mas isso aqui eu peguei, isso aqui é o site atual, né, onde ele aqui faz todas as propostas e mostra a conexão deles com a ONU. Pode pôr o próximo? Não sei se eu vou conseguir ler, que também está. Mas ali embaixo ele pôs assim, ó. Hoje, o reaparecimento do instrutor do mundo, entre aspas, Cristo, é esperada por milhões, não só por quem professa a fé cristã, mas também por aqueles de qualquer crença que esperam o avatar por outros nomes, Senhor Maitreya, Krishna, o Messias, Imam Mahdi e Bodhisattva. Então ele vai dar uma série de religiões onde todo mundo está esperando alguém que venha salvar o mundo. Então eu só quero que eu só pus isso aqui para você pensar, que nós temos ali dentro da ONU um grupo que, por que ele está na ONU? Porque um dos objetivos desse movimento Nova Era, era justamente criar um governo mundial, preparando a vinda de um líder mundial. Isso aqui, gente, aqui está tudo documentado, e está documentado a conexão deles com a ONU. Eles fazem parte de vários conselhos consultores da ONU, inclusive conselhos econômicos. Inclusive, um dos trabalhos deles é criar uma unidade entre as religiões para canalizar a energia. Aí, olha, Nova Era, gente, movimento Nova Era, tem muita coisa mesmo. Hoje, em 1990, se falava muito Nova Era. Hoje não se fala mais como se não tivesse acontecido. Mas gente, Nova Era não vai acontecer. Ela já influenciou o mundo, assim, a cultura de uma forma grande. E eu lembro que, acho que foi em 2010,
um pastor lá de Piracicaba chamou, a gente fez um seminário de 6 horas, só falando sobre Nova Era, em vários campos onde ele atua, psicologia, medicina, educação, política, negócios, o campo vai muito longe. E um dos propósitos, esse é um dos propósitos declarados deles, e que eles vão trabalhando na ONU, trazendo para dentro da ONU esse aspecto espiritual bem maligno mesmo. Pode pôr o próximo. Aí entra essa questão da religião mundial, né? Por quê? Porque eles acreditam que para que haja essa unidade mundial, é preciso criar uma unidade entre as religiões. Mas é fácil conciliar islamismo com o cristianismo? Lá no programa, o pastor Heber Cocarelli lá falou assim, mas eu não acredito que um muçulmano vá se unir com um cristão e se unir com outras religiões. Num aspecto geral, não. Mas no aspecto de estar junto, sim. Para vocês terem ideia, faz uns 15 a 20 dias no máximo, aqui no Brasil, foi celebrado o Dia Internacional da Tolerância Religiosa. E juntou um líder islâmico, um líder católico, um líder protestante, um líder espírita, um líder dos cultos afros, e daí por diante. Sabe onde eles se reuniram? Numa mesquita islâmica. Então, assim, você pode ver assim que há todo um discurso, e esse discurso não é de hoje, que vem de, não, todas as religiões são iguais, nós temos que unir todas as religiões, é tudo igual. Então, esse discurso é um discurso que está sendo fomentado para poder criar essa unidade. E aí, aqui algumas coisas, a Carta da Terra da ONU. Se olhar a Carta da Terra da ONU, o foco é esse mesmo. Nos encontramos em um momento crítico da história da Terra, o momento de escolher seu destino. Devemos nos unir para fundar uma sociedade global, durada, fundada no respeito à natureza, aos direitos humanos universais, à justiça econômica e à cultura da paz. Eis nossa escolha. Formamos uma sociedade global para cuidarmos da terra e cuidarmos uns dos outros ou nos expormos ao risco de destruir nós mesmos e destruir a diversidade da vida. Precisamos com urgência de uma visão compartilhada a respeito dos valores de base que ofereçam um fundamento ético à comunidade mundial emergente. Então, tudo isso aqui é um chamado para esse governo mundial, gente, para criar essa unidade. Veja que tudo vai se encaixando. Inclusive, uma força mística lá dentro da ONU, preparando o caminho para um governante mundial segundo a esperança das várias religiões. Tá? Pode pôr o próximo. As religiões em geral, e em primeiro lugar o cristianismo, figuram entre os obstáculos que se devem neutralizar. Vou repetir aqui, gente. Quem é cristão aqui, seguidor de Jesus, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui, gente, o que eu estou pondo aí não é eu que falei isso. Eu entrei naquele site ali, uri.br. Uri, em inglês, significa Iniciativa das Religiões Unidas. Ele já tem escritório no Brasil, base no Brasil. Então, olha só, as religiões em geral, e em primeiro lugar o cristianismo, figuram entre os obstáculos que se devem neutralizar. Foi com esse objetivo que se organizou, no quadro das celebrações do milênio, em setembro de 2000, a Cúpula dos Líderes Espirituais e Religiosos. Trata-se de lançar a Iniciativa Unida das Religiões, que tem entre seus objetivos velar pela saúde da Terra e de todos os seres vivos. Fortemente influenciado pela New Age, Nova Era, esse projeto visa, em seu termo, a criação de uma nova religião mundial única e que implicaria imediatamente a proibição a toda outra religião de fazer proselitismo. Você sabe que existem países, inclusive na Europa, que é proibido você pregar, é proibido você fazer o que eles chamam de proselitismo. Segundo a ONU, a globalização não deve envolver apenas as esferas políticas, da economia e do direito. Deve envolver a alma global. Então, é óbvio que ninguém vai falar isso escancarado. Você não vai escutar isso aqui hoje no Jornal Nacional. Você não vai escutar hoje isso aqui no Jornal da Globo. Mas as coisas é assim que vai devagar, devagar, até que a coisa chega nessa posição. Isso aqui é só para nós vermos para onde caminham as coisas. Uma das coisas que nós lemos no começo
aí, unindo as religiões. Uma das coisas que nós vemos no começo dessa parte foi que nada é repentino na história. Quando uma coisa acontece, já vinha lá de longe caminhando. A gente está vendo que as coisas estão vindo lá de longe caminhando. Se um dia nós chegarmos, de repente, olha, surgiu um governo mundial, pode ter certeza que já veio sendo trabalhado faz tempo. Ou agora estão pregando a unidade das religiões. Pode ter certeza que isso aí já vem acontecendo, não é de hoje, isso já vem acontecendo faz tempo. Então, isso aqui, para nós, temos a percepção para onde as coisas vão caminhando. Pode pôr o próximo. Isso aqui, gente, é um texto que está lá no meu site, mas eu queria ler com vocês, porque eu acho interessante. Chama-se Por que Tenho Medo da Paz Mundial? A gente escuta esse discurso, paz mundial, paz mundial, paz mundial. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, diz o quê? Quando eles estiverem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Por quê? Esse discurso de paz, ele tem um poder para unir as pessoas, né? O discurso de paz tem poder para unir as pessoas. Então, assim, medo não, eu tenho pavor. Se a paz mundial fosse natural, ela já teria acontecido. A guerra local e global é uma constante histórica e, se nem sempre se traduz em conflito bélico, se perpetua por outros meios. Sua raiz, ou seja, a raiz da guerra, não está nos tipos de governo que são estabelecidos. Estão no próprio ser humano, que não pode conviver com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. As guerras começam no âmago do homem decaído e se expandem entre os povos e as nações. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Pode continuar. Há conferências de paz, há discursos pela paz, há organizações trabalhando por essa paz, só não há paz de fato, nunca houve. E quando houve paz, ela não nasceu de entendimentos harmônicos entre grupos, presta atenção nisso aqui. Quando houve paz, ela não nasceu de entendimentos harmônicos entre grupos conflitantes, muito pelo contrário. Ela nasceu da imposição de grupos mais fortes sobre os mais fracos. Pode pôr. O que foi a paz romana? Não foi o fruto da transformação do coração humano. Foi uma unidade criada através do domínio e da imposição. Os povos do Mediterrâneo pararam de lutar entre si, não porque de fato queriam paz, mas porque um império universal, como lhe chamou Arnold Toynbee, impôs essa paz. Em diferentes espaços geográficos, em diferentes tempos históricos, esses impérios universais tiveram lugar. Unidades de povos foram criados pela força, não pela consciência. Ninguém ousava contestar o poder central, porque isso significava destruição. Quando você vai ver, todo o Mediterrâneo ficou em paz, por quê? Porque o Império Romano se levantou, aqueles vários povos seguintes. Sabe assim quando os irmãos estão brigando, tem dois irmãos brigando, e a mãe fala assim, se vocês não ficarem quietos, vou bater nos dois. Aí os dois ficam quietos, eles não ficam em paz? Eles ficam em paz, mas por que eles ficam em paz? Eles não ficam em paz porque eles são bonzinhos, ficam em paz porque tem medo de apanhar. É mais ou menos isso que aconteceu. Agora, pensa isso, no Império Romano aconteceu, ele foi a norma, você tinha vários povos lá, por que eles não brigavam entre si? Porque Roma vinha, se começasse a brigar entre si, Roma já vinha lá e batia nos dois. Então, é por aí. O que seria a paz mundial? Se não uma unidade nascida da imposição tirânica de um governo mundial. Veja só que nós já lemos que o desejo é que a ONU que a ONU faça isso mesmo. Tem dois países em guerra, ela vai lá e põe a força dela. Então, isso vai dar para ela um poder que hoje ela não tem. O que seria a paz mundial se não uma unidade nascida da imposição tirânica de um governo mundial, forçada sobre o mundo inteiro e pronta para aniquilar qualquer um que se opõe a ele? Ou alguém acredita que em algum momento os cabeças das nações simplesmente concordarão em tudo e se unirão pelos laços de fraternidade e amor? Utopia. Essa unidade mundial pode até nascer de consenso, mas só pode se perpetuar pela força e pela força bruta e impiedosa. Lembrando aquilo que aquele Toynbee falou, que ele acredita que é assim que o mundo vai poder funcionar e vai se salvar. Se sujeitar a um governo mundial que vai torturar e matar quem se opuser a ele. Pode pôr o próximo. Ficção? Não, a paz mundial, nesses termos, é um discurso silencioso que tem fluído de mente de pensadores eminentes que conhecem a história e conhecem o mundo em que vivem.
e que não conhecem Deus, portanto não esperam dele a paz, mas acreditam que sistemas políticos e estruturas humanas podem produzir tal mundo pacífico através desse governo mundial. Isso já é um chamado dos pensadores. A Sociedade do Futuro foi um livro de Arnold Toynbee, filósofo e historiador, escrito há mais de 40 anos, em 1971. Algumas ideias nele expostas são ideias compartilhadas por muitos pensadores. Alguns trechos dessa obra demonstram que o conceito de paz mundial está bem arraigado nessas mentes. Os governantes de cada estado soberano terão de renunciar à sua soberania local para se submeterem a uma soberania superior de um governo literalmente mundial. Entretanto, creio numa possibilidade real de que no próximo capítulo da história mundial tenhamos de nos submeter a um governo autoritário, tirânico, se quisermos continuar a viver. Pode pôr o próximo? E talvez o texto mais sinistro de todos. Imagino um mundo integrado em paz, no ano 2000, ele errou, né? Não aconteceu ainda, através de uma ditadura, olha só, integrado e em paz, através de quê? De uma ditadura que não hesitaria em matar ou torturar aqueles que, no seu entender, constituíssem uma ameaça à aceitação passiva da sua autoridade absoluta. O que o anticristo faz? Qualquer um que se levanta contra ele, ele extermina. Podemos prever o provável caráter de uma futura ditadura mundial, a partir dos atuais regimes existentes. Na Grécia, não tenho muito conhecimento histórico como ela é lá. África do Sul, Rodésia e União Soviética, sim. E dos anteriores regimes fascistas e nazistas da Itália e da Alemanha. Em outras palavras, está dizendo, lembra da Segunda Guerra, regime fascista e nazista? É mais ou menos isso que vai acontecer com o mundo inteiro. Quem está dizendo isso aqui não é um homem que ele está fazendo isso por perversidade, mas era um estudioso da história que não só disse que ia ser assim, como defendeu que fosse assim. E aí eu queria terminar, eu acho esse texto muito bom. E esse autor, A.W. Tozer, era um homem de Deus maravilhoso, assim, com mensagens lindas. Era um homem assim que normalmente escrevia mensagens espirituais muito tocantes e fortes. Mas ele diz assim, ó, divida e conquiste. É o refrão cínico dos líderes políticos maquiavélicos. Mas Satanás sabe também como unir e conquistar. O tema dele não era governo mundial, mas era sobre unidade. Mas Satanás sabe também como unir e conquistar. A fim de colocar uma nação de joelhos, o ditador em potencial precisa primeiro uni-la. Através de apelos repetidos ao orgulho nacional ou à necessidade de vingar-se de alguma injustiça passada ou presente, o demagogo consegue unir a população à sua volta. Depois disso, é fácil dominar os militares e submeter o legislativo. Segue-se, então, na verdade, uma unidade quase perfeita, mas trata-se da unidade do curral ou do campo de concentração. Vimos isso acontecer várias vezes nesse século XX, e o mundo irá vê-la uma vez mais, quando as nações da terra se unirem sob o anticristo. Então, é bem assim, eu acho interessante, porque o texto, na verdade, não era o texto sobre isso. O texto era um texto sobre unidade em outros aspectos, mas ele vai por aí. Tem um outro, abre um outro, o outro é rapidinho, são poucos slides, mas eu acho que dá para nós terminarmos aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui, deixa eu ver aqui. É esse mesmo. Ótimo. Agora eu só quero não significa que as pessoas elas vão aceitar tudo cegamente, mas significa que um domínio mundial vai existir. E aí, como é que nós vamos exercer esse domínio? Como é que vai ser exercido esse domínio mundial? E então nós vamos só dar uma olhada aqui no que tem hoje de tecnologia, né? No que a tecnologia pode fazer hoje. Eu trouxe um vídeo, mas nós não vamos conseguir ver. Mas uma das coisas que fala assim, ó, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Essa é uma descrição daquilo que João viu lá em Apocalipse. Não, volta lá. Volta.
Não consegue voltar? Isso, põe isso. Então, olha, eu quero que você pense assim, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Pensa bem que na época de João, que escreveu o Apocalipse, ele tinha visto imagem dos imperadores romanos sendo adorado, era muito comum. O culto ao imperador romano era a coisa mais comum que tinha. Aliás, os cristãos foram perseguidos porque eles se recusaram a adorar a imagem do imperador. Então, era em todo lugar, você tinha a imagem do imperador, você tinha que acender um incenso a ela. Só que João, ele fala o seguinte, a besta que sobe da terra faz uma imagem da besta que subiu do mar, e diz assim, que foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Você consegue pensar numa imagem que fala? Hã? Não, eu consigo, gente, é só você olhar para a televisão. Vou falar assim, em todo lugar, mas já vou chegar agora, em todo lugar, você tem hoje imagem que fala. Imagine que João, não sei se foi assim, imagine que João estivesse olhando o futuro e ele está olhando no século XX. Ele vê uma televisão enorme, ele vê uma pessoa lá falando, como se estivesse viva. Ele não estava acostumado a ver aquilo, uma imagem falando, né? Tem espírito, né? E olha, eu vou dizer mais, pode ser que ainda seja uma coisa mais envolvida. Não sei se você já sabe o que é holografia. Holografia é uma imagem tridimensional. Ao invés de ser uma coisa que você vê numa tela, é uma coisa que a imagem sai do chão assim, você vê como se fosse isso aparece em alguns filmes. Pode muito bem ser uma imagem tridimensional. O que eu quero dizer é que hoje você tem uma imagem que fale, gente, isso aí já virou comum, né? Eu não estou aqui falando, então a televisão é o anticristo, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o que ele viu era uma coisa que hoje a gente vê, e a gente tem condições de ver uma pessoa no mundo inteiro hoje, não é? Nós temos condições hoje de ver uma pessoa no mundo inteiro. Então, só a gente pensar nas coisas. João, quando escreveu isso, ele não tinha a mínima ideia do que é televisão. E todo mundo tinha que adorar, e quem não adorasse, morria. Agora, põe o próximo, a figura. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. 1984. Isso aqui, gente, é uma leitura obrigatória. Esse livro foi escrito por George Orwell em 1948, né? E ele estava fazendo uma descrição de um governo totalitário inspirado no nazismo e no comunismo. Esse livro é um negócio assim, sem igual, você fica assustado com aquilo que você vê lá. E nesse livro, inclusive, o que acontecia? Isso em 1948. Tinha uma coisa chamada teletela. A teletela, ela abria em qualquer lugar. Onde tivesse uma parede, ela abria. E ali tinha toda a propaganda governamental, saía ali na teletela. Mas, de vez em quando, na teletela, aparecia uma imagem do chamado Grande Irmão, Big Brother. Big Brother is watch you. O grande irmão vigia você. Era a frase que aparecia em todo lugar. Esse grande irmão, então não tinha jeito. Da onde vem o Big Brother? Por causa de olhar. Porque assim, então assim, só para você saber, era assim, apareceu o grande irmão na tela, nós vamos ler alguns trechos do livro aí. Então todo mundo tinha que prestar homenagem ao grande irmão. Todo mundo tinha que, às vezes, se curvar, sorrir. Se você fizesse uma cara feia para o grande irmão, quando ele apareceu na tela, havia a chamada polícia do pensamento, porque do mesmo jeito que você via a teletela via você. Tinha alguém lá te vigiando. Pegou você ali fazendo careta a hora que apareceu o grande irmão, aí você ia parar no Ministério do Amor, onde você ia ser torturado para saber por que você fez cara feia quando o grande irmão aparece. Então esse livro, gente, e não só isso, esse livro é uma história, mas ele dá uma série de formas como a informação, as coisas são manipuladas em prol de um governo totalitário mundial. E se você olhar hoje, muitas das coisas que estão ali
é realidade, porque ele viu como é que funcionou o governo nazista, como funcionou o governo comunista, a manipulação da informação, a imposição, só você pensar no Hitler, você tinha imagem do Hitler em tudo quanto era lugar, você tinha imagem do Lenin, você tinha imagem do Stalin em tudo quanto era lugar. Então, por isso, é uma coisa que não aconteceu ainda com essa característica aqui, mas em alguma medida já aconteceu. Agora, hoje a nossa tecnologia está muito maior. Pode pôr o próximo? Aqui um trecho do livro. Nesses momentos, seu ódio secreto pelo grande irmão se transformava em adoração. E o grande irmão parecia crescer, protetor, destemido, invencível, firme como uma rocha contra as hordas. Mas o rosto do grande irmão pareceu persistir por vários segundos na tela, como se seu impacto nas pupilas fosse forte demais para se esmaecer tão rápido. A mulherzinha de cabelo cor de areia atirara-se sobre a cadeira que tinha à frente, com um murmúrio trêmulo que parecia dizer, meu Salvador. Estendeu os braços para a tela, depois ocultou as faces nas mãos, era claro que orava. Então, estava mostrando ela prestando uma adoração ao grande irmão. Nesse momento, todo o grupo se pôs a entoar um canto ritmado. Grande irmão, grande irmão, grande irmão. Era parte de um hino à sabedoria e majestade do grande irmão. Porém, era mais do que isso. Era auto-hipnotismo a afogar deliberadamente da consciência por meio de um barulho rítmico. Então, aqui ele vai mostrar esse culto feito pelo grande irmão. Aí aqui é um artigo recente mostrando que muitas das tecnologias usadas faladas no George Orwell há 60 anos atrás, não, quase 70 anos atrás, que algumas já estão vivas hoje. Então ele fala assim, em 1984, quase todos os ambientes contavam com um dispositivo chamado teletela, que nada mais era do que uma espécie de TV que de um lado enviava imagens de propaganda para quem estava assistindo a ela, e do outro servia como instrumento de espionagem, captando tudo aquilo que a audiência estava fazendo. Os televisores da atualidade não são espiões tão ativos quanto os descritos no livro, mas se levarmos em consideração os tablets e notebooks, todos com suas câmeras embutidas, temos a sensação iminente de estarmos sendo vigiados. Além disso, recebemos mensagens publicitárias a todo instante, por todos os meios. Entre umas coisas que eu vou falar a verdade. A gente usa a tecnologia, ela é boa, mas eu tenho uns negócios que eu estou ficando com medo. Por exemplo, eu entrei numa livraria para ver o preço de um livro. Gente, daqui a pouco no meu Facebook, toda hora vinha aquele livro sendo anunciado, né? Ou então, assim, esses dias eu fui pegar o avião para Belo Horizonte. Gente, aparece no meu celular avisando que eu tinha voo para Belo Horizonte, mas eu não registrei nada no celular. E o hotel que eu fui hospedado, a pessoa que me levou não sabia onde era o hotel, e no meu celular já dizia onde era o hotel que estava hospedado. Em qualquer lugar que ele estava. Tudo. Então, ou seja, assim, isso tudo é ruim? Não é ruim, gente, mas eu quero dizer que vou falar assim, hoje há uma... Você sabe, olha, isso aqui você pode ter certeza, tudo que você consulta no Google está registrado. Tudo que você faz no seu computador está registrado. Todo o mapa que você vai lá, você vê o mapa, o Google Maps, tudo ali está registrado. Então, eu só quero dizer assim, não estou dizendo, isso aí é do diabo, o diabo... Não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que a tecnologia hoje, para fazer um controle sobre a população, ela está disponível, né? Como é que alguém vai impor essa adoração sobre o mundo? Gente, como é que não vai impor? Hoje ele tem condições de captar o tempo inteiro onde todo mundo está, o que está fazendo e onde vão as coisas, né? Aí, teletelas nas ruas. Quando eu vejo esses filmes assim, que aparecem aqueles edifícios com aquelas... Gente, para aparecer ali a cara do dito cujo, né? E todo mundo tem que parar para fazer uma reverência, é difícil isso? Não estou dizendo que vamos acabar com isso. Não vamos acabar com isso. Mas o que eu quero dizer é que a coisa está indo no caminho que a Bíblia falou que ia. A coisa está indo nesse caminho.
Ó, se dentro das nossas casas, as televisões, os tablets, os notebooks, os PCs se encarregam de nos trazer mensagens publicitárias, nas ruas o mesmo já acontece. Grandes painéis de propaganda, em alguns casos animados, servem como grandes transmissores de informação, o que nos induz a adquirir mais produtos. No mundo criado por George Orwell, essas mensagens eram recheadas de propaganda de guerra, mas o conteúdo, nesse caso, não importa muito. No final das contas, estamos condicionados a receber informações 24 horas por dia e sentimos falta disso quando não acontece. E só para a gente ter uma... Isso aqui é só para pensar que todo aquele quadro, ele hoje é uma realidade e hoje é uma possibilidade. Ó, aqui, eu peguei isso aqui, gente... Deus precisa me abençoar, porque é um dos livros que eu preciso lançar. Já tem bastante coisa feita sobre o governo nazista, e comparando com tudo isso, né? Mas olha isso aqui eu tirei de um livro de história, não tirei de nenhum livro evangélico, não. Ele falando o seguinte, essa aqui era uma oração que as crianças faziam na Alemanha nazista. Führer, meu Führer, que Deus me deu. Protege e conserva por muito tempo a minha vida. Führer significa líder, era uma referência a Hitler, tá? Tu salvaste a Alemanha dos abismos da miséria. É a ti que devo o pão de cada dia. Conserva-te muito tempo junto a mim, não me abandones. Führer, meu Führer, minha fé, minha luz, Heil Hitler, salve meu Führer. É o que a oração que as crianças tinham que fazer ali. Pode falar. Imagino que não tem lá. Ó, aí agora pegando o gancho dele. Quem lembra aqui, as pessoas mais velhas, vou falar o nome aqui, vamos ver se vocês lembram, se deve com vocês. Uri Geller. Quem lembra do Uri Geller? Não é do sua época? Gente, ele fazia tudo pela televisão, não era? Gente, aquilo era um negócio, encosta o seu relógio aí na televisão, encosta o garfo na televisão. Gente, aquilo, que poder, de onde você acha que vem aquele poder? Inclusive, você sabe que ele, assim, o pessoal entendia que se tivesse que haver o falso profeta que faz sinais e prodígios, que ia ser o Uri Geller. Porque as coisas que fala deles eram coisas assim, e quem é da época lembra disso. Então, eu só quero dizer assim que para exercer poder espiritual através da TV também não vai haver problema. Pensa na marca e na imagem da besta. Isso aqui era, ó. Pensa assim, numa marca, numa imagem. Está tudo ali. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome, ou o número do seu nome. Uma das coisas que eu não consegui um vídeo, né, que eu queria passar, não pegou ali. Mas aqui a gente já vai terminar. Uma das coisas que fala hoje é a questão do chip, né, que ele tem uma possibilidade de você colocar muitas informações ali. A coisa pode ser até muito mais simples, gente. Pode ser simplesmente uma tatuagem, um desenho que vai ter um determinado número, uma logomarca, como aquela do nazismo. Mas a grande questão é, se você controla a economia, você controla todo mundo, gente. Não tem como. Se você estabelece que ninguém vai poder comprar ou vender, senão quem tem aquilo, pronto, você controlou todo mundo com a maior facilidade. A verdade, sim, nós já estamos carregando um monte de chip com a gente o tempo inteiro. Nossos cartões, nossos celulares, nossas coisas. Pode ter certeza que já tem um monte de coisa aí. Mas aqui é algo no corpo das pessoas, no próprio corpo das pessoas, e que vai servir para comprar e vender. Pronto, gente. Nós vivemos num mundo dependente do dinheiro, nós vivemos num mundo dependente das coisas. E vou dizer mais. Se não fosse a Bíblia falar isso, era uma coisa boa.
Eu lembro até hoje, assim, uma irmã que ela disse que estava na fila do banco uma vez, e aí tinha uma mulher que começou a falar assim, mas um banco aqui cheio de cartão, eles deviam fazer um negócio assim que punha na nossa mão, igual lá no Play Center tinha isso, né? Põe lá uma marquinha na nossa mão, não precisa de cartão, não precisa nada, a gente vai lá, coloca, pronto, já está resolvido, né? Já ali já registra a nossa identidade, tudo, gente, tudo está caminhando para isso, né? Tudo está caminhando nesse direcionamento. Então, se eu quero, assim, nós não precisamos nos assustar, né? Nós não precisamos nos assustar, nós somos do Senhor. Mas nós sabemos que por onde o mundo está indo. Agora, pode pôr, acho que eu só vou pôr aí o chip, né? Que é o que usa pequenininho. Mas você pode ter algo ainda mais aperfeiçoado ainda do que isso. Pode pôr o próximo. Eu sei que tem uma discussão, eu não vou entrar nisso hoje. Ou pelo menos não agora. Eu creio que Jesus vai levar a igreja antes da grande tribulação. E há muitas razões para eu crer nisso. Glória a Deus. Não é porque eu tenha medo, porque eu não queira, ou nada disso, mas porque eu acho que é isso que eu entendo da Bíblia, é isso. Mas essas coisas são muito importantes para nós sabermos e conhecermos. Jesus disse, veja que eu vou tenho predito. Esses dias não nos pegará como ladrão, disse Paulo, então nós estamos preparados. A Bíblia foi escrita para mim, para que eu conheça, para que eu entenda, para que eu use isso para preparar a minha vida, para que eu use isso para alertar as pessoas, né? Alertar as pessoas. Tem muita coisa, gente, que está se cumprindo hoje, que é história hoje, e que quando eu me converti há 30 anos atrás, as pessoas falavam. Quando eu me converti há 30 anos atrás, a Europa não era um único país. Hoje ela já é um único país. Quando eu me converti há 30 anos atrás, se falava-se do governo mundial, não tinha ouvido nada. Hoje você tem aí grandes pensadores falando de governo mundial. Quando eu me converti há 30 anos atrás, não tinha tecnologia para colocar toda a informação de uma pessoa num negócio do tamanho, num caroço de arroz, grão de arroz. Hoje já tem. Então, eu quero dizer que a profecia, ela se torna história. A profecia vai se tornando história. Isso não é histeria coletiva, nossa, que a gente quer. Eu estava vendo hoje um vídeo, gostei muita coisa que ele falou. Isso não é uma questão de histeria, isso é uma questão da Bíblia fala, eu estou vendo, é fato. Eu estou vendo o que está acontecendo, então, estou vendo para onde as coisas, estou vendo que a palavra está se cumprindo. Então, o que isso mostra? Mostra o cumprimento da palavra de Deus. 2, mostra que as coisas caminham na direção prevista. 3, mostra... isso deixa uma mensagem para os que ficarem, né, para aqueles que realmente ficaram lá para trás. E por último, nos deixa um alerta com relação à proximidade do fim. Então tem todos esses ingredientes, o palco está montado, a situação está montada, só falta realmente a coisa se cumprir e a coisa acontecer, mas está tudo aí montadinho. Então, fica sempre assim, minha esposa, ela fala assim, eu acho que não vai durar uns 10 anos, né? Eu já falo, não sei. Eu estava com o pastor Hebe Cocarelli lá da RIT, ele falou assim, acho que não passa uns 30 anos. A gente continua não sabendo quanto tempo vai demorar. Mas uma coisa mostra, está mais perto do que nunca esteve, e tem muita coisa para nós colocar no nosso coração. Então, olha, eu quero que você pense, na semana que vem, a gente vai fazer uma venha, não deixe de vir, não. Isso não é simplesmente para nós ficarmos sabendo, isso tudo tem que ter impacto sobre a nossa vida, tem que ter impacto no nosso comportamento, tem que ter um alerta para os corações. Isso é realidade que nós estamos vivendo. Nós, como eu disse, a nossa vida está guardada em Deus, né? A nossa vida está guardada nele, a nossa vida é dele, nós aguardamos ele, a nossa esperança é ele. Então não vamos ficar com medo, não vamos ter medo disso. Pode ser que a gente parta antes dessas coisas, a gente faleça antes dessas coisas tudo acontecer. Então não é esse o problema. O problema é que a gente tem nas mãos um livro que lança luz sobre o meu tempo, sobre a minha época, sobre o que eu estou vivendo. Eu não posso ignorar isso de maneira nenhuma. Nós vamos cantar de novo, vencendo em Jesus. Amém? Pode falar. Provavelmente, talvez tenha alguma coisa, mas assim, diretamente, não sei se tem. A gente só tem que tomar cuidado muito com teorias da conspiração que vão impondo, que às vezes acaba criando um alarme. Os Illuminati, aí que o pessoal fala, os Illuminati parece que são Deus, então essa ideia é muito doida. Então às vezes não vale a pena. Se a gente ficar com a Bíblia e olhar
a gente consegue pegar muita coisa. Alguma coisa tem, porque tem todo um poder político e espiritual maligno, mas até onde é outra história. Então vamos louvar isso novamente, para que fique no nosso